Só que quando a gente vai falar de alto padrão de verdade, a gente precisa fazer vãos maiores, esquadrias com melhor qualidade, que não se deformam e que não se transformam com o tempo. O PVC, às vezes ele vai mudando um pouco a cor, né, tu pode dar uma lascada nele, ele vai ficar meio lascado ali, ele é mais frágil. E então o PVC não seria uma boa indicação para alto padrão. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o teu foco, porque o cliente deseja e paga mais por uma arquitetura autoral. E o tema de hoje é o que caracteriza uma esquadria de alto padrão. Como são as esquadrias de alto padrão? Bom, trabalho já há algum tempo com alto padrão e é um tema que eu diria que é um dos gargalos de um projeto de alto padrão, são esquadrias. Por que isso? Porque não é nada barato. As esquadrias não são simples e não são baratas. Aparentemente é o que deixa a arquitetura simples, né? E isso é muito bacana, né? Porque na arquitetura o que deixa a arquitetura simples geralmente é um pouco mais complicado de fazer. Então não é fácil fazer simplicidade e ao contrário, né? É muito fácil fazer o complexo. Então hoje o tema é esquadrias de alto padrão na arquitetura. É um tema que geralmente o pessoal não me pergunta muito, tá? Dificilmente alguém vem me perguntar sobre esquadrias, mas eu sempre considerei um importante gargalo, né, de um projeto. E eu acho que é bacana a gente discutir sobre isso. Bom, em primeiro lugar, né, o que é uma esquadria na arquitetura? Tem uma frase muito legal, né? Isso falando mais da porta de acesso, que de vez em quando eu lembro dela, que o acesso de uma edificação é como se fosse os olhos de uma pessoa, ou seja, a gente precisa olhar, né? Dificilmente vocês estariam querendo ver uma live minha em que eu escondesse meus olhos, né? Tivesse alguma coisa que escondesse meus olhos, seria extremamente desagradável e a gente tem que perceber o acesso. Mas não é só a porta de acesso que importa, né? Também todas as esquadrias. E na arquitetura contemporânea, as esquadrias acabaram tomando um papel fundamental, porque ela, digamos, praticamente domina, ela está praticamente dominando uma arquitetura, né? Existem prédios comerciais em que a arquitetura realmente, em que as esquadrias chegam a envelopar 100%, né? Uma torre de vidro, né? A famosa torre de vidro. Talvez começou com Mies van der Rohe em Chicago, depois se popularizou aquele modelo, né? E até hoje, até no Brasil, que é um lugar super quente, o pessoal usa pra caramba isso, né? Mesmo não se importando em gastar bastante ar-condicionado. Virou um símbolo de status, isso é verdade. A esquadria virou um símbolo de status. E, de certa forma, né? Porque não é barato. Uma boa esquadria não é barata. Então, o que não é uma esquadria de alto padrão? Uma esquadria de alto padrão, eu diria que eu tenho um preconceito muito grande com PVC. O PVC, ele não parece ser muito bacana, assim, não é muito atraente, porque ele é um plástico, na verdade, né? E ele é altamente poluente, né? Para fabricar o PVC, a gente precisou deixar uma série de pegadas de carbono, então não é muito ecológico. Eu sei que o alumínio também, né? O alumínio também não é a coisa mais simples de ser feita, também deixa algumas pegadas, mas o alumínio é reciclável. Isso já dá vários pontos. A madeira seria o melhor, né? Em termos de sustentabilidade, a melhor opção
na questão sustentável. Só que a madeira, ela não é simples de conseguir, não é fácil de conseguir grandes vãos. E a arquitetura contemporânea, ela, em geral, né, principalmente a arquitetura brasileira contemporânea, ela se tornou obcecada por grandes vãos. Mesmo assim, ainda é possível a gente conseguir ver grandes esquadrias em madeira, mas nada vai bater o alumínio. Então, que outro material a gente pode ter? Ferro geralmente não é muito usado, né? Ele é muito caro. Inox também fica pesado, fica caro. Não se usa mais isso. Então, hoje em dia as opções que temos seria alumínio, madeira e PVC, as principais do mercado. A madeira é uma boa esquadria, só que requer manutenção, é um material, digamos, vivo, tem que ser muito bem feito, não é qualquer empresa que pode trabalhar com isso. Eu estou falando mais da esquadria, da parte que tem o vidro, tá? Não vou falar de painéis de revestimento, esse é um tema para uma outra live, que esses painéis sanfonados, eu não vou falar hoje sobre isso. Hoje é só sobre a esquadria, seria o frame que segura o vidro. O PVC, ele está muito popularizado no Brasil, ele tem um bom custo, né? Ele é um custo bem competitivo, realmente, e isso acabou tendo uma grande adesão em várias regiões, em regiões onde tem próximo ao mar, né? Também, em função da maresia. Aí o pessoal acabou gostando muito dessa solução do PVC também. Muita gente acabou preferindo o PVC. Só que quando a gente vai falar de alto padrão de verdade, a gente precisa fazer vãos maiores, esquadrias com melhor qualidade, que não se deformam e que não se transformam com o tempo. O PVC, às vezes ele vai mudando um pouco a cor, né, tu pode dar uma lascada nele, ele vai ficar meio lascado ali, ele é mais frágil. E então o PVC não seria uma boa indicação para alto padrão. A madeira pode ser, mas o ideal mesmo seria o alumínio. E alumínio a gente vê muito popularizado nos escritórios. Então, seguido eu recebo um cliente, ou quando o meu cliente eu recebia meu cliente no escritório e eu falava que a gente usava muito esquadrias de alumínio, ele falava, puxa vida, mas esquadria de alumínio tem no escritório, ou tem na casa de não sei quem, e parece ser uma esquadria meio com uma baixa qualidade. Só que essa esquadria que ele está pensando, geralmente essa esquadria padrão Alcoa, os tipo Alcoa, ela é uma esquadria realmente mais barata e não tem tanta qualidade. E para a gente ter uma esquadria com maior qualidade, a gente tem que ter a gente vai ter que investir em marcas diferenciadas. Então, geralmente importadas. Já trabalhei com marcas nacionais. As marcas nacionais, uma esquadria que eu trabalhei bastante na região sul, ela acabou fechando, porque acho que ela acabava comprando o perfil era nacional realmente, vinha de São Paulo, eles acabavam fabricando a esquadria, e eu acho que eles não estavam subestimando talvez a complexidade de atender o alto padrão, acaba fazendo um preço, digamos, bem mais baixo, mais competitivo, e depois quebravam. E é muito comum uma empresa de esquadria quebrar, porque na hora de passar um orçamento, eles querem fechar, eles querem ganhar o cliente. Então eles vão baixando o preço, até que o cliente aceita fechar o negócio, né? E depois, quando vai implantar, quando vai fabricar e instalar as esquadrias, tem uma série de questões que eles não conseguiram prever antes, e o cliente só vai pagar, né, tudo, ou só vai ficar satisfeito quando as esquadrias estiverem funcionando. Então a esquadria ou tem que estar tudo funcionando, ou então não tem conversa, né? E isso tem um custo grande, então é muito comum pequenas empresas, esquadrias, quebrarem, principalmente essas que trabalham com alumínio.
tá? Então esse é um ponto bem importante que vocês têm que ter presente. E no Brasil eu estou usando muito esquadrias da Schuco. As esquadrias Schuco são alemãs, então todo o perfil alemão, e daí tem sempre uma empresa local que vai executar elas, né? Que vai instalar e vai cortar os perfis, né? E vai instalar. E esses perfis, por que investir num perfil Shulko e não num perfil Alcoa, por exemplo? Mesmo, mesmo quem é especialista em Alcoa aqui vai dizer que a série Gold é muito boa, né? A série Gold, mas ela, mesmo assim, ela tá um padrão bem inferior, tá? Não seria comparável a um perfil importado. E também não suporta grandes formatos. Então a gente vai ter que voltar para o início, né? Ué, por que grandes formatos? Porque o grande formato é uma das marcas de alguns estilos contemporâneos, principalmente esse estilo contemporâneo brasileiro, né? Que ficou muito difundido com pelos grandes escritórios paulistas, como o ISA e MK27. E eles acabaram trazendo esses perfis e junto com clientes que tinham um grande poder aquisitivo de importar esses perfis, eles acabaram fazendo. Embora tenham grandes fabricantes nacionais, né, como o Eurocentro, Kiko Esquadrias, entre vários outros, que eles também fabricam seus próprios perfis. Mas nas oportunidades que eu tive de orçar, como eu estou em Porto Alegre, minhas obras são em Porto Alegre geralmente, quando eu estou orçando com eles, esses perfis de São Paulo são caros demais. Acaba não viabilizando. Então a gente acabou conseguindo um excelente custo-benefício com perfis Schuko. Schuko são um perfil alemão de excelente qualidade e tem a possibilidade de ter um perfil minimalista. O que é um perfil minimalista da Schuko? Ele é bem mais caro. Aqui tem uma esquadria e a gente está enxergando os frames dessa esquadria. Essa esquadria aqui é muito boa. Ela embora seja um frame bem robusto, né, bem largo, bem grosso, ele é uma esquadria muito boa, vidro duplo e tem uma perfeita vedação, uma excelente acústica. Então eu fecho e eu consigo isolar bem o som. Ela é um perfil eu considero uma boa qualidade. Mas não é um vão tão grande. Vocês estão vendo aqui. Não é um vão tão gigante assim. Agora, se a gente conseguisse fazer uma proporção mais quadrada, isso daria uma característica bem mais contemporânea. Se a gente conseguisse fazer uma proporção que conseguisse chegar até mesmo um horizontal, isso seria melhor ainda, né? E para isso a gente vai precisar de um perfil robusto, realmente que aguente o tranco. Daí, para isso, ali no Rio Grande do Sul também tem uma empresa muito boa chamada Sinex, e eles importam um perfil italiano. E esse perfil, ele é muito bom, só que ele é desse tipo aqui. Ele é bem robusto, e ele tem até talho térmico, né? Talho térmico, acho que é uma expressão italiana, eu acho. Tem não, a temperatura de fora não passa para dentro. E então ele não é uma esquadria realmente só que fica bem cara. Enquanto os perfis da Schuko com que eu trabalho, o perfil não tem esse talho térmico. Então não é aquele perfil super indicado para regiões de neve, mas para Rio Grande do Sul tá excelente, tá excelente. E para o resto do Brasil então nem se fala, né? O que é uma característica horrível de uma esquadria? É a gente ouvir o vento passando por ela, vedação também, né? Ou então regiões com muito vento, o vento vai atravessar essa esquadria. E essas esquadrias mais baratas têm uma tendência a acontecer isso. E quanto maior tu usa a tua esquadria, maior a chance disso acontecer. Então, para trabalhar com grandes formatos, que é uma característica do alto padrão contemporâneo no Brasil, a gente vai precisar de esquadrias
de grande formato. E geralmente essas esquadrias são importadas, nem sempre, mas muitas vezes, ou pelo menos de excelente qualidade. Entre as esquadrias importadas, as mais famosas são as Panorama. A Panorama é muito famosa, e ela ficou muito famosa porque ela tem apenas 2 centímetros, né, de o perfil. Ao invés de tu enxergar tudo isso de perfil, essa grande faixa ali que chega a dar mais de 10 centímetros, nas panoramas tu enxerga apenas 2 centímetros. Eles conseguem fazer tudo isso com 2 centímetros e não são esquadrias pequenininhas assim, são esquadrias gigantes. A mais famosa e talvez a mais cara de todas é a Vitroska. E essa é muito, muito cara. Eles fazem relógios e esquadrias. É uma empresa que realmente tem uma precisão incrível. São suíças, essas empresas. Então, são de excelente qualidade e os preços são astronômicos. A gente vai fazer uma casa e vai tentar orçar essas esquadrias. É fácil, passa de 1 milhão só em esquadrias, né? Podendo, dependendo do porte da casa, às vezes é capaz de chegar até mesmo a 4 milhões em esquadrias. Só as esquadrias. Às vezes tem que orçar mais o vidro separado, mas geralmente está com o vidro incluso, tá? Vidro é uma outra questão super bacana, né? Mas antes de entrar no vidro, falar da esquadria. A Shulco tem 2 perfis. Tem o perfil tradicional, que se não me engano é o 75, alguma coisa assim. E tem o perfil minimalista, que esse sim que é o perfil incrível da Shulco. O perfil da Shulco minimalista, ele entra totalmente dentro do forro e entra totalmente dentro do piso. Então a gente não, do piso interno para o piso externo, a gente apenas enxerga o vidro. A gente não enxerga nada de perfil. Isso é muito massa, tá? Então eu tenho algumas casas no Rio Grande do Sul que usam esse perfil. E eu acho que foi até uma das primeiras casas do Rio Grande do Sul que conseguiu ser usado esse perfil. Acho que foram as casas da Mader. E daí depois, né, mais tarde, a Shulco começou também, começou também a aplicar em outras residências também. E isso é muito bacana, tá? Esse é um perfil especial, com certeza, né? É mais caro que o perfil natural, o perfil normal, mas é fortemente indicado para áreas sociais. Então, no teu living principal, ou toda aquela parte da área social que é integrada com o jardim, ou seja, a parte que mais aparece na foto e que não tem os painéis de madeira por cima, a gente pode usar esse perfil minimalista. Enquanto o restante da casa a gente usa o perfil tradicional, né, da Shulco, que é de excelente qualidade. É uma qualidade incrível, tá? Vidros, a gente pode ir para o vidro jumbo ou pode ir para o vidro comum, vidro normal. Até anotei aqui qual é a dimensão deles para a gente dar um valor mais preciso. O vidro jumbo, ele consegue chegar até 6 metros. Então, se tu tem uma necessidade de fazer uma porta com 6 metros de largura, imagina só, tu poderia conseguir. E isso, né, tu vai precisar de um vidro jumbo para isso. Outra alternativa é tu usar o vidro comum, que daí o vidro jumbo, ele é extremamente caro. Daí ele extrapola realmente, pode extrapolar qualquer orçamento. Nas minhas casas eu acabei nunca usando o vidro jumbo por 2 motivos. Porque explode o orçamento realmente, né? Seria uma maldade com o cliente usar um vidro jumbo que eu
vou falar aqui uma solução para a gente evitar o vidro jumbo e conseguir também ter uma esquadria de excelente qualidade, uma esquadria de grande formato, tá? E outra que tecnicamente é muito arriscado, né? Porque o vidro jumbo geralmente ele tem que ser feito em São Paulo e daí vai ter que vir um caminhão especial, que não vai ser nada pequeno esse caminhão, levando, né, por essas estradas brasileiras até o local que tu deseja. Ou então tu pode importar, né? Também tem empresas na Bélgica que importam, né? Conheci também algumas empresas que importam esses tipos de vidros especiais e vem de navio tal para o teu lugar. Então vai depender muito de que parte do Brasil tu estás. Mas o vidro jumbo significa uma obra bem mais complexa e uma obra muito mais cara para o teu cliente. Então, como resolver isso? Eu trabalho com clientes de alto padrão no Brasil e eu fazia uma piada para minha equipe lá em Porto Alegre, que era o seguinte: existe 4 tipos de ricos, né? Existe o rico do interior do Rio Grande do Sul, o rico de Porto Alegre, né? Tem o rico do interior, o rico de Porto Alegre, o rico paulista e o rico russo, né? Então isso aqui é uma piada, tá? Não é uma verdade. Então o rico do interior do estado, que de vez em quando chegava lá para conversar conosco, ele chegava de carro importado, que era um carro importado antigo, né? Digamos, já tinha seus 10 anos de uso. E ele chegava todo bonitão, com roupa de marca tal, e sempre totalmente, né, uniformizado, com roupas de grandes grifes. Então, aparentemente, parecia que ele tinha muito dinheiro, mas na verdade, quando a gente ia orçar tanto o projeto quanto a casa, ele não tinha tanto dinheiro assim, era mais aparência do que bala na agulha realmente, ele não tinha tanta grana assim, então, sempre quando chegava alguém do interior do estado, lá no Rio Grande do Sul, eu já categorizava ele como o rico do interior, tá? Então a gente tinha que ter o cuidado, a gente não podia usar a mais alta especificação, a nossa especificação padrão para o rico do interior, porque ele era muito sensível de grana, entendeu? Ele falava em gastar qualquer coisinha, ele chorava, como se diz, né? Reclamava do preço. Depois tinha o rico de Porto Alegre. O rico de Porto Alegre, ele tem muito mais dinheiro. E o rico da capital. Só que ele está muito enraizada a questão, a sua cultura, geralmente italiana, né? Ou a cultura de imigrante, melhor dizendo. Está muito enraizada. O Rio Grande do Sul tem uma herança de imigrantes, né? Eu sou descendente de imigrantes, né? Tenho passaporte italiano. Então, os imigrantes gaúchos, eles sofreram muito ao chegar. Então, por mais que eles tenham quase que todo o dinheiro, né, que alguém pode gastar, eles têm um hábito de economizar. Então, eles têm o dinheiro para gastar o que for, mas eles não gastam porque eles não querem gastar aquele dinheiro deles. Eles acham ter uma certa convicção que é errado gastar tanto, tá? Embora eles tenham dinheiro. Então esse é um tipo de rico com o qual eu também já convivi. E tem o rico paulista. O rico paulista, né, segundo essa piada que eu contava lá no escritório, é os clientes do Zai, digamos assim. Eles têm muito dinheiro e eles dão carta branca, né? Gaste o que for necessário e, né, só apenas execute, tá? Então, é o rico carta branca. E tem o último da lista, né, que é o rico russo. O rico russo, além de ter todo o dinheiro para fazer carta branca, ele também quer entrar para o Guinness. Então, ele não apenas dá carta branca, mas ele vai pedir para o arquiteto, faça algo para a gente ir para o Guinness. Então, é algo mais extraordinário ainda, tá? Então, geralmente, eu estava atendendo os ricos ou de Porto Alegre ou então ricos do interior. Daí, com o interior, a gente é mais desafiante fazer o projeto, porque fazer um projeto muito bonito com um orçamento mais baixo é extremamente complicado. Fazer projeto bonito
com um orçamento mais alto é mais fácil, é bem mais fácil, bem mais fácil. Então, como é que a gente faz para equilibrar essa questão de orçamentos? A gente vai ter que otimizar, essa é a palavra. A gente vai ter que otimizar esquadrias, otimizar a dimensão de esquadrias, otimizar otimizar tamanho de vidro, né? E, na verdade, tudo isso tem a ver com vidro. O vidro comum, ele tem uma dimensão, em geral, de 2,5 metros, né? De 2,5 metros por 13,20. 2,5 metros por 13,20 significa o seguinte: se tu quer usar esquadrias que tenha 2,5 metros, tu vai conseguir fazer, porque se o teu pé direito tem 2,60 metros, tu vai cortar, então tu vai conseguir até 2,5 metros. Essa é a esquadria que tu conseguiria ter. Então, tu vai conseguir, usando o vidro comum, tu consegue fazer esquadrias até 2,5 metros. Só que algumas empresas, como a Guardian, eles têm alguns vidros, digamos, que é uma tiragem um pouco especial, mas tem o mesmo valor de um vidro comum. Não é categorizado como vidro jumbo, é um vidro, digamos, é um vidro comum especial, tá? Vamos chamar assim. E às vezes tem que pedir com uma certa antecedência, mas ele tem 2,60 por 3,5. E daí tu vai me dizer, mas Leonardo, se um é 2,5 por 13,20 e esse é 2,60 por 3,60, tá muito parecido. É bem pouca diferença. Qual é a mágica disso? A mágica é que tu pode girar ele. Em vez de tu pegar o vidro assim e cortar aqui e fazer a tua esquadria, que vai ter 2,5 de largura por 2,60, vamos supor que tu use um pé direito 2,60, se tu usa o outro vidro que já tem 2,60 por 13,5, tu pode virar ele e tu vai ter então um vidro de 2,60 de altura por 13,5. Então tu conseguiria ter esquadrias com 3,5 metros cada uma. Isso é bem alto, é bem largo. 3,5 metros cada uma e usando um vidro simples, um vidro comum, digamos assim, tá? Não entrando na categoria vidro jumbo. E essa é uma maneira de a gente conseguir grandes formatos na arquitetura. Basicamente, eu não estou dizendo que tem que usar exatamente essa medida, tá? Mas o que tu tem que fazer é o seguinte: tu vai pegar o teu telefone e tu vai entrar em contato com os fabricantes de vidro da tua região e tu vai perguntar para eles qual é os tamanhos de vidro que tu trabalha. E daí eles vão passar o tamanho dos vidros e tu vai perguntar, ok, tem algum vidro maior que esse? É somente vidro jumbo? Quanto custa o vidro jumbo? Quanto custa o vidro comum? E se é possível fazer vidro duplo, se na tua região isso faz sentido? E temperado, laminado, como é que ele funciona? Vai então começar a botar isso no projeto. Quando é que a gente começa a discutir essa questão de vidro no projeto? No meu caso, eu inverti a ordem. Ao invés de falar isso, quando a gente entra no executivo, a gente começa a definir as nossas casas desde lá do início, quando a gente está definindo a estrutura. Então, algumas casas que a gente fez, a gente começou a definir o vão da estrutura pela dimensão do vidro que a gente conseguia. E a gente conseguiu maximizar nossas esquadrias, porque fica muito mais bonito aquelas grandes portas em que tu põe o montante das esquadrias exatamente alinhado com a tua estrutura. Isso faz toda a diferença. Essa série de detalhes que eu estou trazendo aqui é crucial quando a gente conseguir ter uma arquitetura de um padrão bem mais alto, tá? Não estou falando só padrão do cliente, mas também uma arquitetura de maior qualidade, entendeu? Uma arquitetura mais classe A, tá? Tem que estar tudo bem alinhado, tem que estar tudo muito bem modulado. Outra coisa super importante é
O tipo de vidro, né? Então, a cor do vidro. Eu gosto muito de trabalhar com vidro incolor, tá? Eu gosto bastante de evitar os vidros muito espelhados. Isso aí, pra mim, não, eu acabo não me agradando muito. Uma coisa super bacana sobre esquadrias, a cor do frame, né? Super importante. Tem muita gente que usa uma cor que é chamada inox. Tem muita gente que gosta das esquadrias pretas ou esse cinza super escuro, né? Essa cor chumbo, eu gosto bastante dela também. Muitas vezes eu acabo usando essa cor como se fosse um inox, como se fosse um cinza, tá? E eu evito, fujo totalmente, né? Das esquadrias que tentam imitar madeira quando não são madeiras, quando não é madeira. Isso eu acho que fere muito os conceitos, o conceito da arquitetura contemporânea, né? A arquitetura contemporânea ela busca a verdade dos materiais. E aí que está a sofisticação. Se tu lascar uma madeira, o que tem dentro dela tem madeira, continua sendo madeira. Se tu lascar um pedaço de ferro, o que tem dentro? Ferro, né? Se tu lascar um alumínio, melhor ainda, né? Então, se o alumínio for da cor natural, que nem aqui tem, né? Um alumínio. Então, se eu lascar esse alumínio aqui, ele tem alumínio dentro. Tem alumínio dentro, então, teoricamente, não é um problema. Nem pintura tem. Então, a gente tenta minimizar e todas as cores que a gente quer dar, a gente dá pelo material que a gente vai usar. Então, se a gente quer ser mais extremista nessa questão, a gente pode a gente pode, se a gente quer ser mais extremista nessa questão, a gente pode escolher nossas cores só pelos materiais. Então, quando tu quer cinza, tu vai pro alumínio. Quando tu quer um vermelho, tu vai para um cortem. Mas só que esquadria não funciona bem com cortem, tá? Só se ela for um alumínio que imita cortem. Mas cortem, ele tá em processo, né? Tá em transformação, tá enferrujando. Daí não vai fazer esquadria em cortem. Mas tu vai usar num painel de revestimento daí. Eu uso muito, inclusive. Adoro cortem. Tu quer usar uma pedra, né? Daí tu vê a cor que tu quer da pedra e isso é muito bom na arquitetura contemporânea, porque se lascou, tu tem uma parede toda bege com pedras, né? E a pedra tem uma cor amarelada, bege. Daí lascou a pedra, o que que tem embaixo? Continua a pedra bege. Então uma arquitetura de alto padrão, ela tem menos manutenção. E uma arquitetura mais barata, ela é uma parede que é feita de papel, feito de gesso cartonado, né? Tu dá um barulho, dá um barulhinho na parede ali, dá um toque-toque na parede, dá aquele barulho oco. Lá no Rio Grande do Sul, a gente é obcecado, né, por parede dupla de tijolo maciço. Acho que como nem todo mundo aqui é do Sul, todo mundo vai pensar que isso é um exagero. Lá no Sul acaba sendo um certo padrão para alguns clientes. Leonardo, você já usou vidro canelado? Tem alguma diferença técnica? A gente usa o vidro canelado em projetos de interiores aqui na Inglaterra. A gente está usando muito como divisórias. A gente usa muito. Em fachada eu não uso. Quando eu estava na Itália, eu descobri uma coisa chamada U-Glass. U-Glass é o perfil U, a letra U. É um vidro que tem um formato de U. São umas... né, acho que no Brasil talvez alguém tá começando a usar. Esse é um vidro muito barato aqui na Europa. Extremamente barato e ele não tem muita nitidez, não tem muita transparência. Então, ele é usado... Vocês têm que escrever no Google, tá? U-Glass, né? A letra U e glass. Glass de vidro. Os americanos falam glass. Os britânicos falam glass. Então, tu usa... e esse U-Glass seria um canelado numa escala gigante. Se tu quisesse usar numa fachada em que não é visto... Em São Paulo o pessoal está usando em alguns prédios isso. No Rio Grande do Sul não lembro de ter visto.
Acho que no Brasil é um pouquinho caro, tá? Mas aqui na Europa é muito barato isso. E o canelado, ele é super estiloso. E eu acho, tem uma grande tendência a usar para projetos de interiores, tá? Ele tá em alta, é fortemente recomendado usar. Vai dar um ar bem 2020, assim, bem contemporâneo. Que na verdade é um retrô, né? Ele, tem um tipo de esquadrias também combinada com o canelado, aquelas que aqui na Inglaterra chamam de Crita Window. Crita Window é umas esquadrias que são quadriculadas, então tem uns quadrados grandes, assim, em torno de 40 centímetros, cada um 50 centímetros, que vem da herança industrial. Então a Inglaterra é o berço da Revolução Industrial e as esquadrias das indústrias antigas, né, desde lá da época do EPA, como se diz, dessa época antiga, as esquadrias não conseguiam ter grandes formatos, então para o vidro era muito mais fácil tu diminuir o vão do vidro, então por isso que fazia vidros bem pequenos e também ficava mais resistente. Então fazia uma série de vidrinhos pequenos, aquelas esquadrias. E agora está voltando, né? Já faz um tempo que aqui na Inglaterra isso virou uma febre por aqui, e também é muito combinada esse tipo de esquadrias com vidro canelado. No Brasil, acho que isso também está começando a se usar, porque hoje em dia a gente pesquisa tudo na internet, né? Então hoje em dia é muito rápido, né? Quando vem uma influência, uma tendência chega por aqui, facilmente já chega por aí também. Erickson, putz, Leonardo, perdi a tua live, como faço para revê-la? Tô no escritório só agora. Eu vou deixar salva essa live, tá? A de ontem não consegui deixar salva porque o Instagram acabou, e às vezes quando ele acaba de maneira meio maluca, eu não consigo salvar, não me dá a opção de salvar, mas essa aqui eu vou acabar um pouquinho antes do limite, daí eu vou salvar, tá? Então não te preocupa, Erickson. Ferror. Live muito boa, cara. Faz uma live sobre técnicas construtivas de estrutura. Você costuma usar, vai ajudar muito. Sim, a minha praia é concreto, tá? Eu sei que tem muita gente que é fã do metal, e eu acho que é uma excelente técnica. Aqui na Inglaterra a gente usa muito o metal, só que eu não tô em contato com os engenheiros daqui, então também aqui são arranha-céus, né? Aqui o negócio é diferente, aqui são obras gigantes. Mas para arquitetura residencial, concreta é minha praia. Essa aí sim, essa eu trabalhei bastante. O Guino, qual é a maneira mais segura de fazer o detalhamento de esquadria? Me formo semana que vem e não tô com muita experiência desse tipo. Detalhamento de esquadria, tu tem que entender qual é a esquadria que tu vai estar usando. Geralmente as esquadrias que mais se usa é tipo isso aqui, ó, que ela fica meio que para fora mesmo, tá? O detalhamento de esquadria é muito importante quando tu começa a usar perfis mais sofisticados, como perfis que tem calha embutida, como os perfis minimalistas da Schuco. Então, tudo isso está embutido dentro do piso, aí sim o bicho começa a pegar. Dificilmente vai ter professor da faculdade que domina isso, né? Porque isso é muito vivência de mercado e é muito... o professor fez uma série de mestrados e PhDs, isso não se ensina em mestrado. Então, não tem como tu aprender isso na faculdade. E também, as esquadrias que tem calha embutida são inovações do mercado. Então, o mercado está trazendo e está chegando. É como se fosse tecnologia, né? Então, tu aprende tu vai aprender com o teu fornecedor. É o teu fornecedor que vai te explicar como é. Ele vai te mandar ou um desenho padrão, mas o que importa é fazer um desenho aqui. Como fazer um detalhamento de esquadria. Explicar os fundamentos. O que é mais valioso? A coisa mais valiosa que existe são fundamentos. Quando a gente entende fundamentos, o resto fica fácil. Tá, aqui tem uma situação, tá? Não sei se vai estar espelhado para vocês ou não. Tem dentro e fora. O carinha aqui tá dentro, tá? E isso aqui é laje, aqui é piso. Laje, piso, viga, forro, tá? Então, tu vai ter que entender o seguinte.
Aqui vai ter perfis. Ó, então o que importa, na verdade, é que aqui vai ter coisas que vai ter que estar no espaço do piso e vai ter coisas que vai estar por aqui. Às vezes a viga é bom que fique em cima, às vezes não. Geralmente não é bom. No início eu botava a viga bem alinhada com a esquadria. Hoje em dia eu ponho do lado, às vezes ela pode até... O cara pode usar viga para apoiar, às vezes o cara também tem que apoiar aqui em cima. E então, geralmente a gente vem com aquela receitinha de bolo, de ficar 10 centímetros de piso, 10 centímetros de laje, mais 5 de piso. E aqui também, isso aqui ainda tem outra coisa, né? Que é uma coisa chamada... Então não é só a esquadria, ainda tem os dutos de ar-condicionado. Então tu vai ter que fazer uma gestão de tudo isso aqui, né? De viga, esquadria, ar-condicionado. Então essa questão dessas dimensões, isso aqui é o que mais é um dos momentos mais críticos de um projeto de alto padrão, porque o projeto de alto padrão não tolera dentes, ele não tolera desalinhamentos. E para tu fazer, olha só, se tu for estudar a arquitetura do MK27, estude MK27 do Márcio Kogan e companhia, eles tu vai ver a obsessão formal que aquele pessoal tem. E aquela obsessão formal, ela deixa o resultado final extremamente simples. E eu que estou nesse jogo há muitos anos, eu sei o quão difícil é alcançar aquela simplicidade. É extremamente difícil tu conseguir deixar tudo lisinho. E para tu conseguir deixar uma coisa toda lisinha, significa que tu fez uma bagunça por dentro. Então dentro do piso tem cheio de coisa, dentro do forro tá cheio de coisa. Para quando o pessoal finaliza tudo, tá ali, é como se fosse isso aqui, né? Isso aqui é um laptop. Então, aqui dentro tá cheio de coisa, né? Só que o que tu enxerga? Ó, tu enxerga só 2 furinhos. É só isso. Então, para tu conseguir fazer isso aqui é um trabalhão. E esse laptop aqui, ele é mais caro do que aqueles que tá cheio de botões e coisas e saliências, tá? Então tu conseguir botar muita coisa que funciona, muita coisa que funciona e fazer uma aparência limpa é bem difícil, é bem desafiante. Então a maneira mais segura tu vai ter que entender que algumas esquadrias especiais, elas requerem que tu deixa tudo embutido. Mas nem sempre as esquadrias precisam disso. As esquadrias comuns, que nem essa daqui, não precisa disso. Tá? Meio que é só botar e fica tudo para fora. Então tu vê que a porta, aqui é uma porta de sacada, tem um monte de caixilhos ali, caixilho duplo, né? Tem um caixilho que abre, outro que fecha. E... deixa eu mostrar aqui. E aí, e é isso, né? Então é muito simples, tá? Isso é muito tranquilo. Vamos ver. Tem mais uma perguntinha aqui. Sensacional informação. Leonardo, muito interessante isso. Excelente essa comparação. É isso aí, pessoal. A comparação facilita o entendimento, realmente. Tá? Então, para esquadrias, a esquadria, se tem alguma esquadria que é mais complicada de fazer e de pensar, é a da sala, é do living. Depois também tem a dos quartos, daí tu vai ter que botar os painéis de madeira, esse é um tema para uma outra live, painéis de madeira.